nós vamos então iniciar a nossa conversa sobre suicídio na infância e adolescência, que não é um tema fácil, não é um tema simples, porque ele envolve, na verdade, inúmeros fatores, né? É uma fala pesada para muita gente, para poder ouvir, para poder participar, né? Desse contexto de ajuda, de acompanhamento, mas é um tema que está ficando cada vez mais evidente, uma situação cada vez mais grave e que nós precisamos cuidar muito daí. Boa noite, Évila. Olha, achei que você ia descansar, menina. Cansou de mim o dia inteiro fazendo gravação do nosso novo curso, que depois nós vamos falar sobre ele. Boa noite, Valéria, Tia Vaéia, Milene, Simone, Elizabeth Monte. Tá boa, Beth? Boa noite. Então, quando a gente fala no tema suicídio, né, a gente se lembra da fala, né, de um escritor de língua francesa, né, de origem africana, que diz, né, que não há senão um problema filosófico verdadeiramente sério. É o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena de ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Então, nós começamos desse lugar. Quando a gente fala em suicídio, nós estamos falando sobre isso. Falando de pessoas que, enfrentando a sua dor, questionam se vale ou não a pena estar vivo, se a morte não é a melhor opção. É claro que a grande maioria de nós responderia muito rapidamente que a morte não é a melhor opção. Mas do ponto de vista filosófico, essa compreensão exige questionamentos mais profundos que não cabem aqui, mas que devem ser lembrados por nós quando nós falamos de um tema como esse. A morte de uma criança ou um adolescente é como o caos. O mundo dos familiares e o mundo de todos os sobreviventes se desfaz, como uma nuvem de fumaça. Você enfrentar a morte de um jovem ou de uma criança, né, é estar diante desse caos. Da dor de quem partiu, da dor de quem ficou, da dor dos pais, dos avós, a dor dos irmãos, né, dos entes queridos, daquelas pessoas que estão vinculadas a essa situação. Então, quando a gente aborda um tema desse, a primeira coisa que a gente precisa é de respeito. De tratar uma questão tão profunda com o maior respeito da nossa vida. E nesse setembro amarelo, né, que é um mês da prevenção do suicídio, nós escolhemos para trazer nessa oportunidade, na primeira terça-feira da nossa fala em setembro, esse tema, né? Por entender a dor dessas pessoas,
por entender o desafio que isso é para os profissionais, por querer buscar respostas, por querer encontrar soluções que às vezes nós ainda desconhecemos, porque as pessoas querem quais são as causas, muitas assumem a culpa das situações sem, na realidade, ter nenhum vínculo de culpa na verdade. E isso é uma necessidade de aprendizado para todos nós. Como nós estamos falando do suicídio, eu acredito que seja interessante fazer algumas reflexões históricas sobre a morte. Como Albert Camus falou no início, que a grande questão é o suicídio e que o que a gente tem que entender se a vida vale ou não a pena, a gente precisa também pensar o que seja a morte e como que, na verdade, o mundo atual está convivendo com a morte. A morte, ela deveria ser uma vivência familiar. E durante muito tempo na história, a morte, ela fazia parte da vida das famílias. As pessoas, muitas delas, morriam em casa. Os velórios eram em casa, os enterros, as procissões, os rituais para o enterro se iniciavam em casa. E o luto era uma coisa compartilhada e vivenciada, às vezes até de forma muito pesada, pela família. E a gente desde já lembra que é importante que as pessoas, que os sobreviventes possam viver esse luto e sejam respeitados diante da dor do luto. Mas o que aconteceu na verdade? A sociedade contemporânea, principalmente a partir do século passado e mais intensamente na segunda metade do século XX, passou a lidar com a morte, como se se a sociedade interditasse a ação da morte, principalmente junto à família. A morte é vista, ou se lida com ela no silêncio, não se aborda o tema sobre morte. Muitas pessoas, quando se fala, por exemplo, da questão do suicídio, associa isso com uma vergonha familiar. O que nós vimos, na verdade, foi numa linguagem para o nosso entendimento, que o moribundo foi amordaçado e a morte foi expulsa da vida familiar. As pessoas passaram a deixar de ter a oportunidade de morrer em casa. Houve uma medicalização, ou medicalização, uma ação da medicina. Esse termo é meio complicado, que
tirou a morte de casa e levou para o hospital. E muita gente morre sozinho, morre nas UTIs, num ambiente frio, né? Porque as pessoas estão ali trabalhando, não que elas não cuidem, que não tenham respeito, mas a vivência é extremamente complexa. Os velórios passaram a acontecer nos cemitérios ou em instituições que se construíram para receber os velórios, né? E hoje, às vezes, esses velórios parecem festa, né? Se serve salgado, se faz uma coisa, tem garçom, uma coisa que tira o lugar da morte, né? Anula muitas vezes essa possibilidade da criatura conviver com essa situação. Numa pesquisa feita por um pesquisador chamado Gore em 1965, ou seja, né, há 56 anos atrás, 70% das pessoas que foram entrevistadas não assistiam um velório já havia aproximadamente 5 anos, né? Esse foi um lugar que passou também a deixar de ser frequentado. E nós, quando falamos, né, dessa vivência da morte, nós vemos que, historicamente, há alguns fatos ligados com o suicídio, principalmente uma situação que nos faz refletir muito claramente. No século XVII, né, Goethe escreveu, né, um conto, né, chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, que ao final suicida. E houve então esse fenômeno chamado fenômeno Werther, que é um fenômeno onde que os jovens daquela época passaram a se vestir como era descrito por Goethe, eles passaram a se comportar como Werther, e o número de suicídios naquele momento aumentou profundamente. Essa situação foi sendo visualizada aos poucos, acabou criando uma orientação na mídia de comunicação, né, de não se informar sobre os suicídios, a não ser aqueles de pessoas muito referenciais na sociedade, e assim mesmo sem muitos detalhes, porque todas as vezes que isso acontece, aquele fenômeno se repete. As pessoas começam a buscar o suicídio, a semelhança do que os seus ídolos, do que as suas referências se comportaram. Hoje, nós temos uma outra epidemia do momento atual, além da pandemia que nós convivemos do coronavírus, que tem uma ligação direta, imensa e profunda com a questão do suicídio no jovem, do suicídio na criança, que é a questão do bullying e do cyberbullying, né? O cyberbullying, que acontece, né, cada vez mais.
E as redes sociais já não conseguem, né, controlar todos os níveis de informação, às vezes impedem, e há uma propagação, né, sobre informações sobre o suicídio, sobre relatos de pessoas que suicidam, e a gente chega a ver o disparate, né, de uma autora que publicou 3 livros para ensinar as pessoas técnicas de suicídio. Esses livros chegaram a ser vendidos pela Amazon e houve inúmeros pedidos para a empresa, reclamações, e ela parou de vender esses livros, mas eram livros ensinando as pessoas a se matar. Por que o bullying é uma questão tão importante nesse contexto? Há uma pesquisa que foi realizada em 2008, né, publicada na revista Health, e que se chama, esse artigo foi escrito por Kim e Leventhal. Eles dizem e afirmam que o bullying é a principal causa de suicídio na infância e adolescência no mundo. E eles se basearam, naquele momento, em 37 pesquisas que buscavam as principais causas para suicídio na infância e adolescência. Para quem, né, não tem informação, naquele ano, né, era o suicídio a 3ª maior causa de morte na faixa de idade a qual nós estamos dizendo. E na pesquisa, eles constataram que o bullying foi responsável por 19 mil tentativas de autoextermínio nos Estados Unidos. Das pessoas, né, que foram entrevistadas ali sobre isso, 19% já tinham pensado em suicidar, 15% traçaram estratégias para cometer o suicídio, 8,8% tentaram e foram interrompidos por alguém e 2,6% perpetraram tentativas sérias que exigiram intervenções e acompanhamento médico permanente. Esses dados, por si só, são suficientes para nos mostrarem a gravidade da questão e da situação. E o quanto, né, que a crítica sórdida, né, essa postura que muitas vezes é acompanhada por um público por galhofa, com risos, né, é prejudicial para as pessoas. Quantos dos casos que nos assustam de pessoas que entram em escolas, em instituições e matam inocentes, depois se matam, acusam, né, a postura de crítica ácida, de ofensa das pessoas, de desrespeito, de discriminação, através das redes sociais, como motivo deles se comportarem desse jeito. Então, falando assim, é importante que aqueles que estão nos ouvindo trabalhem com seus filhos, com seus jovens,
seus sobrinhos, seus netos, para evitarem esse comportamento, mostrando a gravidade dessa postura em relação à vida de pessoas que caminham já com muitas fragilidades e que acabam buscando se matar, e algumas conseguem por causa dessas críticas, por causa desses comentários infelizes. Há uma afirmativa para aqueles que estudam o suicídio. Hoje, a gente tem uma escola, de estudos que é a suicidologia. Há uma afirmativa desses estudiosos que é rara a ocorrência da tentativa ou do autoextermínio sem a presença de um transtorno mental. Aqui eu gostaria de realçar para todos nós, que essa afirmativa não está aqui só porque eu sou psiquiatra e porque eu quero ressaltar as questões da psiquiatria. Essa colocação está aqui porque muita gente acredita que a gente não pode evitar o autoextermínio. E se as pessoas fossem diagnosticadas, se as pessoas recebessem tratamento, se houvesse menos preconceito contra o portador de transtorno mental, contra os tratamentos em saúde mental, contra os preconceitos contra a própria doença, a gente teria mais pessoas se tratando e menos pessoas, por estarem estáveis, tentando autoextermínio. Muitos trabalhos nos mostram que 75% das pessoas que tentam autoextermínio, elas são portadoras ou estavam em crise de depressão. E depressão, ela é tratável. Alguém pode dizer assim, mas quem está deprimido às vezes não cura. Mas ela pode sair da crise, ela pode ter alívio, e ela pode passar uma grande fase da vida sem crises e, nesse contexto, teria uma situação bem melhor. Então, essa afirmativa nos convida a lembrar que o suicídio tem prevenção. Inúmeros fatores, certamente. Mas um deles é a possibilidade do tratamento do transtorno mental que essas pessoas carregam. E por que a gente não consegue isso? É por causa dos preconceitos. É porque, embora o Sistema Único de Saúde do Brasil seja um modelo no papel, ele tem inúmeras deficiências, porque as políticas de saúde do governo, elas são deficientes. Nós vemos, e aí quando eu falo de governo, em todas as instâncias, federal, estadual, municipal, quantos CERSANs que as pessoas buscam numa emergência e que não encontram um psiquiatra presente. Foram feitas denúncias atualmente pelo Conselho Regional de Medicina, dizendo que
quem às vezes prescreve ou preenche receitas que foram assinadas por profissionais médicos que não estão presentes, situação que é uma questão criminosa, não são médicos, não têm essa competência, essa capacidade, né? Por causa das deficiências, por causa da política de saúde mental de determinados municípios e estados. Então, nós vemos que isto agrava profundamente qualquer trabalho nesse contexto. Vamos falar um pouquinho de epidemiologia, né? O que ocorre, quantos casos, o que a gente pode entender da situação do suicídio na infância e adolescência. Primeiro, os estudos epidemiológicos nos mostram que o suicídio é menos comum antes dos 15 anos. Realmente é menos comum. Mas eu, particularmente, tenho me assustado que nos últimos 2 anos, mesmo um pouco antes da pandemia, mas a partir do isolamento social na pandemia, eu passei a receber pacientes de 17 anos, 15 anos, 13 anos. Eu cheguei a receber pacientes com 8, 9 anos de idade, com ideias de autoextermínio e alguns, inclusive, com tentativa de autoextermínio. E alguns, se não tentaram o autoextermínio, né, com manifestações de automutilação, que é uma agressão ao corpo, cortando o corpo, queimando, né, com a ponta de cigarro o corpo, e informando que eles fazem isso, que a dor da alma é tão intensa que quando eles sentem a dor física, ela parece que alivia a dor que eles estão sentindo na alma. O suicídio é a terceira maior causa de morte de adolescentes no mundo. É a terceira maior causa. Ela só perde para os acidentes, né? E para os conflitos, os atritos, às vezes, entre jovens e mesmo entre jovens envolvidos com o tráfico, com os traficantes, com as polícias. No Brasil, o número de suicídios em adolescentes, principalmente, e com isso em crianças, tem aumentado. A taxa vem aumentando. Entre 2000 e 2008, ocorreram 43 suicídios em menores de 10 anos de idade e 70 jovens suicidaram nesse período, numa pesquisa feita por Souza, publicado na revista Psiquiatria Hoje, de 2012, a partir de uma entrevista com mais de 6.500 jovens. Acontece que no Brasil, nós sabemos que existe uma alta taxa de subnotificação. Ou seja, muitos casos de tentativa ou de suicídio em jovens e crianças que obrigatoriamente deveriam ser informados. Existem, inclusive, formulários e deveriam ser informados por médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas que têm essa informação.
essa situação, ela não acontece. Muitas vezes as famílias pedem para que isso não seja colocado, para que essas informações não cheguem a determinados parentes que viveriam um sofrimento muito grande, que não conseguiriam enfrentar essa situação, porque muitas vezes as famílias não procuram assistência médica e por uma outra situação, que é uma situação técnica, que às vezes não é feito um diagnóstico adequado quando de uma avaliação, e isso não se encaminha para a situação de informação e ter uma estatística mais adequada. Estou vendo que algumas pessoas estão colocando perguntas, podem ficar à vontade. Antes de terminar a live, nós vamos retornar e tentar responder as perguntas que nós não tivermos respondido durante a nossa fala. O comportamento suicida é a maior causa de emergência psiquiátrica entre adolescentes. 75%, dos casos que são atendidos em emergência psiquiátrica com comportamento suicida são de jovens acima de 13 anos e a grande maioria do sexo feminino. O comportamento suicida na infância e na adolescência, para quem é profissional, nós temos que entender, e isso exige uma escuta e uma avaliação, ele envolve pensamentos de querer se matar, planejamentos de se querer matar e como, as tentativas e os atos letais que culminam com a morte da criatura. Nós ainda podemos ver muitos jovens tendo atitudes que são chamadas por alguns estudiosos de atitudes parasuicidas, onde a pessoa não aparenta estar buscando suicídio, mas ela coloca gratuitamente a sua vida em grande situação de risco, podendo morrer. É o caso de alguns esportes radicais e a forma que esses esportes radicais são praticados por essas pessoas. Nós temos que lembrar, que muitas vezes as famílias pedem e fazem uma coerção profissional para que isso não seja informado, o que dificulta a nossa situação. Vamos falar um pouquinho da mídia e a questão do suicídio antes de a gente entrar em outros aspectos importantes. Há um trabalho que envolve 3 autores que foi publicado em 2013, autores brasileiros, Loureiro, Moreira e Saxida, que diz que a mídia é o terceiro maior motivador de suicídio para todos os grupos de pessoas. Há uma estimativa que mostra um aumento de 1% da elevação da taxa de suicídio entre jovens do sexo masculino, e quando os suicídios são divulgados, há um aumento de mais de 5% no número de tentativas e suicídios, da mesma forma, situação que é chamada tecnicamente de efeito contágio. Há um fato muito importante: quanto mais violenta for a localidade, maior é a respectiva taxa de suicídio.
Então, a taxa de suicídio está diretamente ligada com a violência. Qualquer movimento, seja ele político ou social, que investe em posturas, né, de uso de armas, de atitudes de violência, de discriminação, além da questão dos resultados infelizes dessas posturas, eles aumentam a taxa de suicídio. Então, nós precisamos realmente pensar nessa questão. Alguém pode nos perguntar assim, né? Mas o que leva uma criatura a viver? Né? Quais são os elementos motivadores para o suicídio? A primeira coisa que a gente vê, e isso é a fala mais comum que eu ouço nos jovens, e que isso também acontece em outros grupos, é a desesperança. Todos os movimentos humanos que tiram a esperança das pessoas, que aumentam o nível de estresse, que facilitam as posturas, né, deprimidas das criaturas, que passam a não ver o sentido para a vida, são elementos facilitadores do suicídio. Outra coisa, né, é que eles, né, os pesquisadores na área levantam, é a carência na geração de alternativas para problemáticas e na flexibilidade para enfrentar situações. Né? Então, as gerações mais novas, elas têm sido criadas não aprendendo a enfrentar problemas. O nível de proteção que advém dos pais, das famílias, das instituições, é muito grande. Os jovens recebem as coisas prontas, eles não precisam exercitar determinadas coisas para conquistar as coisas. Às vezes eles recebem mais do que querem, recebem coisas que eles não desejam. A vida, né, não tem um motivo, porque eles recebem tudo, ou de um outro lado não recebem nada, porque nós temos o lado oposto social. Mas esse outro lado oposto social que não recebe nada, ele quer buscar alguma coisa. E é muito interessante que a gente vê e recebe jovens buscando suicídio mais nas classes média alta e classe alta do que nas classes C e D. Porque essas pessoas, essas crianças são criadas para lutarem, para desenvolverem alguma coisa, para descobrirem alguma forma de matar a fome, de se vestir, de ter um brinquedo. E com isso elas vão descobrir outras formas de viver. Outra situação importante é um estilo disfuncional que internaliza eventos negativos, considerando esse estilo, né, como estável global, né, que as pessoas passam a ver a vida e todos os eventos com os olhos muito ruins, né? E isso às vezes é associado com um quadro depressivo nos adultos de longa data, mas também no jovem, com o surgimento de quadros de depressão. E a depressão hoje está presente cada vez mais. Os estudiosos chegam a diagnosticar até em crianças muito pequenas. E uma outra motivo é a impulsividade.
né? Eu me lembro de uma paciente que tentou suicídio porque ela estava estudando matemática e física, isso era muito ruim, e ela resolveu se matar porque se a vida tinha que estudar coisa ruim, a vida não valia a pena. Né? Então nós temos que lembrar, né, que normalmente o adolescente não busca ajuda. Quando ocorre um arrependimento devido ao ato, né, o jovem apresenta-se desesperado e confuso. Então, a família precisa estar atento. É preciso buscar essa atenção. É fundamental entender também o estágio do desenvolvimento e do conceito de morte. Porque muitas pessoas podem agir em direção à morte sem ter noção muito clara disso. E muitas pessoas podem fazer algo que leve a se matar e que ela acreditava que não era uma busca disso. Ela toma determinados remédios que ela achava que eram remédios que não eram perigosos para se matar e que são medicamentos muito mais perigosos, às vezes, do que os medicamentos usados em saúde mental. A letalidade, né, e o tipo de busca, né, a instrumentação usada para o suicídio pode ou não corresponder à seriedade das intenções do paciente. Então, na grande maioria, quando as pessoas buscam formas que são formas praticamente letais, é porque elas queriam suicidar. Mas isso necessariamente a gente não pode determinar. Então, para trabalhar com esse tipo de pessoas, a gente precisa evitar ativamente atitudes de crítica e julgamentos precipitados. Isso é falta de vergonha, falta de educação, é isso, é mimo. A gente tem que ter muito cuidado. É preciso escutar melhor, entender melhor as pessoas. Há muitos mitos relacionados ao suicídio. Um deles é muito complexo porque as pessoas praticamente leigas internalizaram isso, que quando a pessoa ameaça se matar, que ela não se mata. E as pesquisas mostram que 90 a 95% das pessoas que se matam, elas avisaram de alguma forma que elas iam fazer isso. Né? A gente precisa, num trabalho desse, manter uma postura de acolhimento, né, quanto profissional. A gente precisa se preocupar com atitudes e condições de segurança na vida da criatura ou no trabalho que a gente realiza com ela. Nós precisamos, quem trabalha com essa situação, observar cuidadosamente sinais de instabilidade autonômica, de descompensação clínica, que exijam tratamento a partir de uma tentativa, né? Na ausência de informações claras, a gente tem que buscar perguntas objetivas, mas com cuidado de não aumentar o estresse. Mas a gente tem que perguntar, a gente tem que falar. O profissional que lida com alguém que está deprimido, alguém que está vivendo uma situação de conflito e estresse muito grave, ele tem que perguntar: você já pensou em morte? Você já pensou em morrer? Você já pensou em se matar? Você já pensou num modo de se matar? Ou você já tentou se matar? Né? E para os profissionais, às vezes, a gente pode usar escalas de avaliação, embora eu particularmente acho que essas escalas transformam as avaliações muito formais. Isso vem de uma abordagem muito americana, preocupado muito com estatística, e a gente tem que ver claramente todo esse contexto, né?
Vamos buscar, sim, né, recursos de prevenção. O que a gente pode fazer para prevenir? A primeira coisa que a gente gostaria de falar é a escuta. É ter atenção. Muitos jovens tentam suicídio não porque eles querem morrer, mas porque eles estão chamando a atenção para eles e não estão chamando a atenção porque eles querem a atenção toda do mundo. É porque os pais se ocuparam com tantas coisas e que os deixaram de lado. Eu não estou aqui dizendo que todo jovem que morre é porque os pais não cuidaram. Eu estou dizendo que a grande maioria deles que tentam, eles estão tentando mostrar a dor que eles estão vivendo e que as pessoas não estão observando. É muito diferente a situação. Se nós estamos diante de alguém, de um jovem ou de uma criança, que ela está falando sobre autoextermínio, nós vamos ter que buscar para essa criança e para esse jovem uma ajuda especializada. Né? Profissionais, existem grupos de autoajuda sério, entre eles nós podemos dizer e parabenizar um trabalho belíssimo que existe em todas as regiões do Brasil, embora não seja em todos os lugares, que é o Centro de Valorização da Vida. Um grupo de voluntários que faz um trabalho maravilhoso, que faz um trabalho de prevenção a partir da escuta. E muitas pessoas ligam para elas para falarem, porque não tem quem escutá-las. E se você não se sente em condição de cuidar de uma pessoa coloque na mão de alguém que tem essa condição. E se ela te disse que quer suicidar, ouça isso com respeito. Não entenda isso como mentira. Se posicione. Cuide, evite deixar próximo a ela qualquer tipo de instrumento ou de recurso que ela possa se matar. Porque se ela tem realmente essa vontade, qualquer situação que a gente viver, né, de descuido, segundos, ela pode morrer. Ela pode morrer. E um dos mais importantes fatores protetivos contra o suicídio é a espiritualidade, é a religiosidade da criatura, é a vivência da religião. Nesse sentido, eu posso dizer que, com raras exceções, muito raras, todo adolescente que eu atendi nesses meus anos de trabalho em psiquiatria, que não são poucos, né? São quase 40 anos, ou mais, né? Porque eu comecei a trabalhar com psiquiatria infantil antes de formar, a grande maioria deles, mesmo vindo de famílias religiosas, dizem que não têm religião. Muitas delas dizem que são ateus, que não acreditam em Deus. Então, um fator de proteção importante não existe. E muitas vezes o jovem, ele não tem uma religião porque ele não foi levado pela família para
essa vivência a partir do exemplo dos pais, mas a partir de uma ordem dos pais para que eles frequentassem o catecismo, o grupo de jovens, a evangelização infantil. E como eles não veem os pais participando dessa forma, eles não acreditam que isso seja importante. Muitos deles se colocaram dessa forma pela postura intransigente dos pais, que se ocupando mais com a religião do que com os filhos, né, com a dedicação, com a presença, com o cuidado, os filhos aprenderam de alguma forma que a religião era, né, algo que tomava-lhes a atenção dos seus pais e construíram um sentimento de raiva, e esse sentimento de raiva foi transferido muitas vezes para Deus. Nós vemos jovens, né, que, apesar, né, de posturas adequadas dos pais, de acompanhamento religioso na infância, eles se apresentam de uma forma totalmente hostil, né, com rejeições e reflexões, às vezes, até muito maduras, contra a ideia de Deus e a necessidade da vida. E, nesse sentido, a única explicação que eu consigo ver lógica é a reencarnação, aonde esses espíritos trazem esse sentimento, eles trazem uma aversão a viver no planeta, a ter que enfrentar as lutas e os desafios, que olham as lutas e os desafios, e os adultos têm feito cada vez mais questão de mostrar que a vida é muito complicada e muito difícil, né, através dos conflitos familiares, dos conflitos sociais, dos conflitos políticos, ideológicos de toda forma. Quando ele olha tudo isso, onde as pessoas não têm a preocupação com a dor do outro, a única preocupação que ele tem é com o seu poder, com a sua vaidade, com o seu orgulho, com a falsa ideia que eu sou dono da verdade, que eu sei o que é certo, né? Pessoas que não dariam conta de meia dúzia de questionamentos sérios que desbancariam essas ideias absurdas que eles trazem em todos os sentidos. Esses jovens perguntam: que sentido que tem a vida? Como é que um jovem que tem algum nível de inteligência, vivendo no momento onde nós estamos numa pandemia, aonde nós estamos com problemas de saúde pública grave, aonde a pobreza e a miséria aumentaram por esses problemas e por desestruturas econômicas, e que vê grupos enormes de pessoas preocupadas em defender a sua verdade, né, que é questionável, eles podem não dizer e não questionar se a vida vale a pena. A espiritualidade positiva, o coping positivo, como diz os pesquisadores, ela é importante, né? Koenig, né? Harold Koenig, da Universidade de Duke, na Virgínia, ele nos fala, né, que o envolvimento religioso está relacionado negativamente com o suicídio, com o comportamento suicida, com a ideação suicida e com a atitude mais tolerante ao suicídio. Ou seja, quanto maior o envolvimento, a religiosidade, a prática religiosa na vida da pessoa, menor é esta presença dessa ideia e dessa busca
na vida da criatura. Não é que pessoas envolvidas religiosamente não possam entrar nessa situação por causa de um processo depressivo ou uma outra questão. Quanto mais crenças e práticas, né, isso é um trabalho, né, de pesquisa do Dr. Harold Koenig, menores são as chances de atos suicidas. Então, você oferecer uma formação religiosa para o seu filho, para o seu neto, não só na exigência que ele tenha, mas demonstrando a importância disso na vida, isso reduz essa situação. Que a crença na vida após morte e a crença num Deus amoroso, misericordioso, reduz a busca do suicídio. Que é importante para a gente prevenir o suicídio, oferecer para as crianças e para os jovens objetivos claros, promover a autoestima. Oferecer, né, a religiosidade, ela oferece modelos de enfrentamento de crise, a oração, a meditação, a ajuda dos grupos, a participação nos cultos, as atividades, as leituras edificantes, a prática da assistência no bem. Tudo isso são modelos de enfrentamento que a pessoa pode buscar para diminuir essa situação. Que as religiões, por oferecer uma hierarquia social, elas auxiliam, né, a redução da taxa de suicídio. A gente precisa ter referências na vida, né? A nossa sociedade desfaz do idoso. Os pais se perderam no lugar, os filhos não têm que respeitá-los e honrá-los. Eles vivem em função dos filhos. Tem pais que obedecem crianças e fazem coisas absurdas nessa situação. Um outro fator importante é a desaprovação enfática do suicídio, né? Então, nesse contexto, esses são fatores preventivos. A autoestima, a religiosidade, o aprendizado dessa vivência ajuda profundamente. Buscar o tratamento adequado, buscar profissionais, né? Não é remédio, muitas vezes não é remédio que vai ser dado na infância e na adolescência, é a psicoterapia, é a terapia ocupacional, né? São recursos outros que nós podemos oferecer e ajudar essas pessoas, né? E vamos lá, que tem muita gente que colocou perguntas. Vamos tentar responder essas perguntas o máximo que a gente puder. Não sei se a gente vai conseguir responder todas. A Camilab, né? Doutor Roberto, podemos dizer que esses transtornos que levam ao suicídio podem ser consequência da primeira infância? Podem, sim. Podem também, né? Famílias conflituosas, né? Pais ausentes, né? A ausência dessa hierarquia, pais que agridem os filhos no objetivo de agredir o parceiro porque vivem situações de conflitos. Essas questões, elas podem sim, né? Há uma outra situação na primeira infância, que são determinados tipos de abuso que acontecem na criança, que
demarcam e às vezes ressurgem na adolescência de uma forma intensa, que o indivíduo se revolta, ele não aceita aquilo que ele viveu, passou e busca esse contexto aí. Nós não podemos nos esquecer dessa situação, né? Alguém nos colocou aqui, deixa eu ver, só um instantinho, vamos lá. Pensamentos intrusivos, suicidas, o que fazer para aliviar? Primeira coisa é buscar um profissional para entender o que está acontecendo. Porque às vezes esses pensamentos podem estar relacionados ao transtorno obsessivo compulsivo. Pode ser um primeiro sinal de um processo psicótico na infância e na adolescência. Os quadros de esquizofrenia, os quadros de transtorno bipolar, muitas vezes começam a surgir a partir dos 15 anos de idade. Os quadros depressivos começam a se acentuar nesse período. Quando os pais, a Rafaela Emídio, tá boa, Rafaela? Como é que tá, minha querida? Quando os pais observam esses comportamentos de autoextermínio na criança e os profissionais envolvidos no tratamento da mesma não percebem isso ou não acreditam nos pais, o que fazer? Olha, o melhor seria buscar outro profissional, né? Se você está buscando ajuda para o seu filho e o profissional não consegue te ouvir na sua preocupação, é importante que você procure, na verdade, outro profissional para que ele possa entender e te auxiliar. Infelizmente, né, nós temos muitos profissionais com dificuldade de escuta, né? Por N motivos, às vezes porque atendem em situações que se exigem que esses atendimentos sejam de curto espaço, não se faz uma anamnese inicial adequada, não se sabe o histórico real, e aí a questão dificulta. A Elaine Araújo nos pergunta assim, nossa, estou escutando o senhor falar e identificar minha sobrinha. Acho que o senhor estava falando dela. E agradecendo aí o esclarecimento sobre a religião. Pensamentos intrusivos obsessivos de suicídio, como posso fazer para aliviar? A gente já respondeu dessa. Um dos motivos, né, a Thelma colocou aqui, que levou a minha filha a não cometer suicídio, foi a certeza de que o sofrimento não acaba, ao contrário, aumenta, pois a vida não acaba. Realmente, Thelma, esse é às vezes o motivo. Eu ouvi várias vezes espíritas me dizerem do desejo de suicidar e de não suicidarem por saberem, né, de várias informações sobre algumas vivências no mundo espiritual e entenderem que a vida não acaba e que eles teriam que responder por esses comportamentos da vida deles. Embora essas informações muito fortes sobre o suicídio que algum tipo de literatura espírita traz é questionado pelos grupos de suicidologia e são vistos como forma negativa, né, que fazem com que as pessoas aumentem o sofrimento, né? E nós temos que ver que essas informações muitas vezes são passadas nas casas espíritas como se fosse só um modo de vivência do suicida após o desencarne. Se esquece, por exemplo, que no livro Céu e Inferno,
há uma conversa de Kardec com uma pessoa que havia suicidado há pouco, e a postura, a colocação e a forma como esse espírito se relata no mundo espiritual é muito diferente dessas literaturas que às vezes são muito fortes, que podem auxiliar, como auxiliou a sua filha, mas que pode agravar culpa e sofrimento, inclusive na vida dos sobreviventes que acham que o seu suicida, né, o seu parente que suicidou, está naquela condição, e aquela condição vai acontecer durante muito tempo. A Débora colocou aqui para a gente que minha filha não pode ouvir falar em religião. Sua depressão é muito forte, pois tem compulsões. É aquilo que eu falei. Muitas vezes são espíritos que já vieram com problema com a religião, com a religiosidade, com suas crenças, com a sua fé há muito tempo, né? A Thelma lembrou, e é isso que tem que ser feito, que a filha é tratada com psiquiatra, com psicólogo, com homeopatia, com tratamento de obsessão, e isso tem melhorado e ajuda muito. A gente precisa fazer um tratamento integral. A gente precisa buscar essa situação, né? Vamos ver aqui mais alguma pergunta, né? A última fala aqui da Elaine: minha sobrinha já teve uma fase crítica de toque, chegou a ferir as mãos de tanto se lavar, depois passou pela fase de se cortar e aí depois tentou o suicídio 3 vezes. A gente tem que pensar se aí só existe um processo de toque. Muitos jovens tentando autoextermínio, além de um quadro psiquiátrico, eles têm como comorbidade um transtorno de personalidade. E o transtorno de personalidade mais comum nesse caso são os casos de transtornos de instabilidade emocional, também chamado de borderline, onde as pessoas, né, o paciente tem uma baixa autoestima, ele não se acredita amado, ele busca esse amor, ele busca prova desse amor o tempo todo, ele precisa e busca ser cuidado o tempo todo. E eles, às vezes, se automutilam diante da dor que eles vivem e, às vezes, buscam o suicídio. Eles podem, inclusive, terem episódios psicóticos, eles envolvem-se muito com drogas, álcool. Então a gente precisa pensar nisso. A Sandra pergunta-se: e quanto aos jovens que são rejeitados pela família por opção sexual e têm que enfrentar essa rejeição da família? Olha, qualquer tipo de rejeição é complicada. A rejeição no campo da sexualidade é muito, muito complexa. Eu só queria que a Sandra não se importasse e me permitisse corrigir, porque eu aprendi com esses anos trabalhando com inúmeros pacientes homossexuais, vivendo com pacientes homossexuais, né? Vivendo a experiência de ser pai de um jovem, hoje adulto homossexual, que isso não é opção. Que as pessoas que falam que isso é opção, elas não sabem nem o que elas estão dizendo. Que as pessoas que agem dessa forma, né, elas mostram completa ignorância sobre o que seja sexualidade. Ninguém opta para viver uma situação onde o nível de sofrimento, de rejeição social, vai ser o que eles vivem. Um pai que rejeita um filho porque ele é homossexual, um pai que rejeita uma filha porque ela resolveu namorar
um jovem negro, de cabelo rastafari, muito embora seja doutor em relações internacionais, como eu conheci um caso, pude acompanhar, um pai que faz isso, ele de duas uma, ou ele é uma alma extremamente doente, ou ele é um ser ignorante e mau. Porque os filhos foram colocados na nossa vida para a gente aprender a amar, acolher independente do que eles sejam, independente da forma como eles estão. Né? Eles não são colocados, e isso é importante, eu falava isso para algumas mães e falo para as mães, porque principalmente o que eu recebo são mães, né? Os pais são muito ausentes, nós ainda somos uma sociedade muito machista, em que os pais acreditam que os problemas dos filhos, os jovens, são das mães, e eles empurram essa culpa para não ter que se responsabilizar pela sua ausência, pelo seu desinteresse, pelo seu descuido, pelo seu descaso nesse contexto. Então eu falo com elas, uma coisa que eu ouvi do Espírito Carlos, que ele me pediu um dia para falar para uma mãe que estava em profundo desespero, né? Que vivendo uma situação com um filho numa condição grave, que não aceitava nenhum tipo de ajuda, ele virou e falou assim: fala com ela, filho, que Deus colocou o filho na mão da mãe para que a mãe o ame e não para que ela o salve. A nossa função de pais é a função do amor. O amor, às vezes, erra de conta, porque o nosso amor ainda não é um amor divino. Mas a chance de querer bem e acertar é muito maior. E nós não somos capazes de resolver os problemas todos dos nossos filhos. Nós não conhecemos a história desses espíritos e não sabemos verdadeiramente para que eles vieram e por que eles não querem enfrentar as suas lutas. Eu sei, Sandra, que você sabe que não é opção. Eu entendo, agradeço o seu entendimento, mas eu quis utilizar disso porque as pessoas ainda acreditam nisso e isso é um absurdo. Né? Para terminar aqui, alguém tem perguntado: a família codependente, como agir em caso de suicídio? Né? Ela precisa ser tratada. Né? Uma família que tem um paciente com tentativa de suicídio, o paciente não tem que se tratar sozinho. E às vezes o paciente não quer tratamento, então a gente deve se tratar. Porque hoje ou amanhã a louça pode quebrar e a dor vai ser imensa. Então nós estamos aí no nosso horário e eu gostaria de lembrar as pessoas que no domingo, na nossa live com o Andrei, nós lançamos os nossos cursos de ajuda. O Andrei está lançando a 5ª turma do curso de ajuda dele, que é um curso para quem quer ajudar em todos os níveis, e eu estou lançando um novo curso, né? Um curso que inclusive eu passei o dia todo hoje com a Évela, que está aí nos escutando, com o grupo de profissionais da Cartuno, gravando as aulas do curso, que serão, as minhas aulas começarão a partir do dia 1º de outubro a serem lançadas. As aulas do curso do Andrei Moreira, que é homeopata, constelador, tenho certeza que a grande maioria de vocês conhecem, vai começar a partir do dia 17 de setembro. E as informações sobre o curso, né, elas podem ser
buscadas com a Évila Corrêa. Évila, coloca aí o seu telefone, ou quem quiser pode buscar, vamos colocar aqui para a gente não se esquecer, né? www. andreimoreira.com. Então, tá aí a nossa informação. A Évila colocou aí também, andreimoreira.com. Podem, e o WhatsApp dela tá aí, né? 31 998 52 80 31. Ela tem todas as informações para os dois cursos, né? Quem adquirir, pode adquirir um curso ou outro, pode adquirir o combo que vem com um grande desconto. Os meus alunos da Jornada do Sagrado podem adquirir o curso do Andrei com desconto. Os alunos do Andrei podem adquirir o meu curso com desconto. Então, fica aí esse convite, essa situação. Queríamos informar ainda que, excepcionalmente, na próxima terça-feira, nós não vamos ter a nossa live. Depois de 2 anos trabalhando sem parar, porque eu trabalhei a pandemia inteira e durante o período grande, né, uns 5, 6 meses da pandemia, eu, como diretor do Hospital André Luiz, tive que trabalhar toda a questão do protocolo de proteção ao hospital por causa da pandemia. Então, tem 2 anos que eu não paro, então eu vou fazer uma pequena parada para descansar, né, de tudo que eu estou fazendo, para a gente voltar. Então, na próxima semana, né, no dia 14, nós não vamos ter a nossa live, e a nossa próxima live é no dia 21. Mas provavelmente nesse intervalo, nesse fato, se possível, eu e o Andrei vamos voltar a conversar para poder trocar informações sobre os nossos cursos que já foram lançados, que já estão aí, e vocês podem, né, aqueles que tiverem interesse, se inscreverem. Lá tem todas as informações do programa, toda a temática que vai ser trabalhada, e eu acredito que para quem é cuidador, para familiares e mesmo para pacientes com transtorno mental, esse curso que nós estamos dando, ele vai auxiliar a repensar inúmeras coisas. No mais, um abraço, um beijo no coração de todos e durmam com Deus.